Mais um episódio do Pode Ninguém Ouvir, episódio número 16, maravilhosa. E é muito gostoso saber que você tá aqui. E que honra eu poder falar no seu ouvidinho, tá? É muito gostoso. Eu senti o seu cheiro, sabe? Sua pele macia, os seus cabelos sedosos. A imaginação vai longe. Mas, modéstia à parte, eu fiz algumas anotações que foram, ocorrendo na data de hoje. E eu acredito que vai ser algo que vai nos potencializar, tá? Então, são questões que não vão ficar limitadas apenas à minha vida, ao meu contexto individual. Eu quero ampliar para você, para sua jornada, que a nossa vida é essa jornada coletiva, não é mesmo? Então, eu quero falar um pouquinho sobre essa vertente de creator para creators, que eu cada vez mais tenho sentido muito mais alinhada em relação aos meus propósitos, as minhas motivações, as minhas contribuições sociais, porque eu noto quão impactante tem sido eu falar diretamente sobre o criar conteúdo propriamente dentro de um contexto que transpareça, essa questão da vida real e não de uma vida fantasiosa ou utópica, sabe? Então, acho interessante a gente trazer esses pilares de transparência e até a gente ressignificar, essa questão dos afetos e a vida, entender, o que é compaixão, o que significa para você e como aplicar, na prática, no dia a dia, em cada oportunidade que a gente tem, Quais são as ferramentas que têm potencializado para que eu e você consigamos ampliar nossas habilidades de resoluções de problemas. E aí eu fico pensando, você tem de fato fortalecido a sua habilidade de resolver problemas apenas seu ou de outras pessoas ou dos seus clientes, dos seus assinantes, dos seus inscritos? Independente, você tem notado que você tem dado essa ênfase com clareza de resolver os problemas? E eu falo assim, entre aspas, porque depende muito, de qual o seu público-alvo, quais são esses seus nichos. Porque hoje foi algo assim, bem gostoso. Eu vou trazer um exemplo pessoal, tá? Como criadora de conteúdo e como youtuber. Primeiro, eu fiquei, assim, extremamente feliz. Cada venda que é feita por intermédio da plataforma da Privacy, que é onde eu me encontro hoje e monetizo, a criação dos meus conteúdos, de vídeos e fotos. É uma plataforma que eu tenho me sentido cada vez mais acolhida, em relação a poder monetizar os meus conteúdos. E sempre quando ocorrem vendas eu recebo uma notificação por e-mail. Meu celular, ele tem o mínimo de notificações ativas, tá? Então apenas o básico, seja ele o WhatsApp, onde eu tenho um contato direto com a minha família e questões de trabalho, ponto. E no máximo uma agenda online, algum tipo de lembrete. Agora e-mail, que tem sempre uma entrega, grande, de certa forma, eu oculto. Mas o Maridom, que é também meu parceiro aí de negócio, ele sempre recebe notificação, pois a gente unificou, nossos e-mails, então, foi configurado para a gente receber em um e-mail só, enfim. Aí tá uma outra sugestão aí que agiliza esse processo, de retorno de e-mails. E lá, ontem, de madrugadinha, a gente recebeu 3 e-mails informando dessas vendas. E, assim, é muito gratificante. A gente dorme até com mais paz no coração da gente saber que a gente está ganhando nosso dinheiro,
interagindo, né, com fãs, compartilhando conteúdos exclusivos. E assim, eu me sinto muito honrada por poder fazer parte, né, como criadora em uma plataforma online de conteúdos por assinatura. E levando tudo isso em consideração, hoje em dia eu me encontrei por intermédio dessa plataforma para fazer vendas através de recursos pay-per-view, né, que são conteúdos avulsos, não é um conteúdo no modelo recorrente mensal. Tudo isso para dizer o quê, minha amiga? Né? Que existem diversas oportunidades no decorrer do nosso dia como criadora. Se você também gosta de sempre, né, de certa forma, colocar em situações em que você consiga ampliar os seus repertórios criativos, eu vou te dar alguns insights ou até alguns gatilhos de potenciais na sua rotina, que talvez você possa vir a incluir também, que tem sido muito bom. Primeiro, hoje, né, por exemplo, eu retomei, né, a vergonha na cara em relação a fazer exercício físico. Porém, eu, né, cada vez mais, né, potencializando essa questão do meu autoconhecimento, reconheci que a forma e o formato em que eu mais me identifico em relação à atividade física é dentro da minha casa, ou no máximo na rua, ponto. E aí, hoje eu retomei, fiz um exercício físico, fiz um aeróbio lá em um aparelho que a gente tem, é o elíptico, e fiz lá bonitona, só que tem um adendo, eu fiz totalmente pelada. Fiz pela manhã, logo assim que meu marido saiu. Ele se identifica super na academia, então vai lá, beijo, e eu faço em casa. E foi tão bom, porque eu contemplei esse momento que, de certa forma, né, para quem tá retomando essa prática, esse hábito, ele é bem mais desafiador, né, do que alguém que já tá super habituado, né, convenhamos. E aí, amor, fica até uma sugestão. Nesse processo de retomada de exercício, já me deu tanta vontade, né, de registrar alguma foto, algum vídeo, falar em um áudio, instigar, de certa forma, né, os assinantes. E aí, em recorrência a isso, eu peguei meu celular e aproveitei esse processo que eu já estava, né, me potencializando, né, já estava começando a endorfina a bater. Eu aproveitei e abri o chat lá do Privacy e respondi a alguns assinantes, né, compradores, e foi tão gostoso. Respondi por áudio, já fui fazendo a descrição de como que eu estava, do que eu estava fazendo, o que eu estava supondo que eu iria fazer no decorrer do meu dia, sabe? Trazer para próximo, né, as pessoas que de certa forma ali acompanham. Nossa, é muito gostoso. E em contrapartida, né, obviamente houve vendas, né, porque começo do dia, né, também a galera tá aí super com a mente, né, começando, enfim, assim, foi tão gostoso, tanto pra mim quanto para as pessoas que realmente, né, podem vir a fortalecer o nosso trabalho. Então fica aí a sugestão, a gente já começar na vida da pessoa. Em primeira instância, você se cuidando, você se colocando em primeiro lugar, tudo ao seu redor, todas as outras camadas que é prioritárias para você vão sendo lapidadas, né? E é tão prazeroso. E depois que eu respondi esses assinantes, interagi, né? Sugeri algumas coisas, instiguei. Foi feito vendas, foi feito solicitações de fotos exclusivas, que aí posteriormente eu me organizei, né, para que ocorresse essa produção dessa foto e tudo mais, deu tudo certo. E depois eu respondi alguns inscritos lá no canal do YouTube e contemplando isso tudo,
eu fui utilizando o gatilho de recompensa imediata, que eu fui assistindo vídeos no YouTube, né? Hoje em dia a gente super, até sugiro para você avaliar o que faz sentido para você, assinar. Entre eles, uma das coisas que a gente nunca se arrependeu e nunca, né, cogitamos de sair é o YouTube Premium. Nossa, uma das melhores coisas do universo. Então, sempre quando há uma janela de oportunidades aí de poder incluir um entretenimento, né, algum aprendizado, alguma inspiração, motivação a mais em assistir vídeos, eu conecto no YouTube. E posteriormente, né, enquanto eu tava lá toda, né, no pique, eu fui assistindo os videozinhos também, suando pra caramba, a endorfina só aumentando. Eu assisti acho que uns 3 vídeos, assim, foi tão gostoso. Fica a sugestão pra você, tá? Que posteriormente a isso, eu me senti muito, muito, muito feliz. Sabe, aquela sensação de dever cumprido em tantas instâncias, tantas áreas, que quando meu boy chegou, eu já tava assim, pingando, né? Ele chegou e ficou super feliz também, porque foi uma surpresa pra ele. E isso impacta também na minha vida, não só no âmbito produtivo como criadora, mas em questões hormonais, né? Porque eu tenho uma doença crônica, né, que é o hipotireoidismo. Então o exercício físico, ele é mais do que, né, sugerido, né? Porque devido a essa deficiência de hormônio na tireoide, então existem várias demandas de sintomas que vão ocasionando, né, muitos desequilíbrios, né? Dores no corpo, na pele, no sono, no desenvolvimento, questões menstrual, gastrointestinal, músculos, cabelos, enfim, são muitas camadas de sintomas que vão, né, ocorrendo essa montanha-russa. E o exercício físico, minha amiga, ele só potencializa melhorias, né? Além do básico que a gente já, né, já tá cri-cri de saber os impactos que a prática de atividade física nos proporciona, né? Quer ver? Vou pesquisar aqui para você ter uma noção básica só desse elíptico que eu fiz hoje. Um dos maiores benefícios que tá aqui, ó, no tio Google. Ó, ele tem um benefício por ser baixo impacto, segmentação dos músculos, maximiza os efeitos de outros treinamentos, aumento da capacidade aeróbica, fortalece também a parte superior do corpo, ajuda a emagrecer. Tudo de bom, tudo de bom. E, amor, levando tudo isso em consideração, isso contempla muito essa questão da criação e de compartilhar essa vida real, né, da criadora para criadoras. Porque assim, levando isso em consideração depois, né, vamos retomar a rotina de hoje. Depois que o marido chegou, eu tava suadinha. Aí eu aproveitei e fui tomar um banho bem gostoso com ele. Maravilhoso. Ele ficou feliz, eu fiquei feliz. A gente chegou num senso comum em relação à temperatura da água, porque eu adoro água pelando. Ele gosta de água meio morna e tal, pra gelada. Enfim, são questões do casal, né? Quem sabe me entende. E depois que a gente tomou banho, amor, aí rolou um ânimo a mais pra cozinhar, fazermos café da manhã juntos. Alimentei o doguinho. Depois fiz algumas questões pontuais em relação a fazeres domésticos. Sabe aquela coisa que vai, né, desencadeando a outras resoluções nas outras áreas? Assim, nunca errou quem começou a fazer atividade física pela manhã, ou independente do horário que você acorde. Você inicie, né, após você levantar, independente do horário, e cuide-se em primeira instância. E aí, amor, rolou soneca à tarde, minha do boy. Depois, em certo momento, eu peguei um livro físico e fui lá pra rede, peladona,
cheirosinha. Fiquei lá balançando na rede, me balançando meu corpinho, lendo um livro muito lindo, maravilhoso, e vendo o céu, observando a natureza. E depois disso, eu e meu marido, a gente fez alguns desapegos. Entre eles, hoje foi um desapego de um equipamento de áudio, que é um headphone, que a gente, fez a doação para nossa vizinha. Ela super amou, vai ser super bem utilizado também, porque ela é terapeuta, psicanalista. Então, assim, o que não vai faltar é ocasiões para ela fazer o uso desse equipamento de uma forma muito nobre, não é mesmo? E depois disso, eu tomei banho. Acho que foi uma segunda vez que eu tomei banho, estava muito quente. E aí houve uma oportunidade magnífica de eu fazer a gravação enquanto eu estava tomando um banho gostoso. Estava numa chamada de vídeo no WhatsApp, peladona, tomando banho. Então houve mais esse estímulo a mais de eu captar essa criação de conteúdo. Enquanto eu estava tomando banho, fui interagindo com essa X pessoa. Maravilhoso, maravilhoso. E aí eu já fiz depois, na data de hoje, a edição desse vídeo bonitinho e vou disponibilizar ele amanhã, tal. Vou fazer bonitinho a capa, blá 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 blá. Mas onde eu quero chegar com tudo isso? Você nota que de uma escolha que eu e você tomamos para nós como um grande teor de prioridade, quantas outras demandas de resoluções foram, resultando, e de uma forma automática, E aí depois que eu fiz essa chamada de vídeo, eu fui lá pro escritório de casa, fui bem produtiva, fui bem atenção plena. E aí eu tive a solicitação de uma foto personalizada por um assinante, que comprou lá uma X coisa. E aí fiz essa foto e foi tão gostoso fazer, porque eu já tava num mood muito gostoso, muito feliz, muito de realizada, satisfeita. E aí calhou dele pedir também uma foto de uma posição que eu curto pra caramba. E eu gosto de mesclar, não só o que a pessoa pede por si só, mas potencializar isso de uma forma que a gente coloca a nossa personalidade também, naquela demanda que o seu cliente pede. Então, por exemplo, ele pediu X posição com algumas características. E aí, maravilhosamente, eu fiz além. Sabe quando você faz com gosto? E não só mandei a foto, eu mandei um áudio detalhando como que foi esse processo de produção e o como eu me senti fazendo, agradeci pela oportunidade. Enfim, amor, assim, todos os momentos são grandes gatilhos que a gente pode trazer de gratidão, E pra fechar a noite, agora há pouco a gente recebeu um presente de uma marmita. Ai, ai, em breve a gente continua mais esse papo. Amor, falo do futuro, E você mais futuro ainda, quando estiver me ouvindo. Isso é muito incrível. E aqui eu tava recordando o finalzinho do nosso papo aí, no take anterior. E hoje, após passado tudo isso que eu havia mencionado e o monte de oportunidades de gatilhos, de ideias para você também aplicar aí no seu contexto de uma forma muito mais humanizada, que tenha mais proximidade, de uma forma gentil, com o seu processo criativo. Hoje, por exemplo, eu fiquei super animada em criar um design gráfico para poder colocar lá na abinha da comunidade do canal do YouTube. E dentro dessa abinha eu coloquei como se fosse, elogios criativos para você fazer para alguém.
E aí eu uni o útil ao agradável. Então eu contemplei alguns feedbacks, algumas avaliações de assinantes e compradores dos meus conteúdos e fui compilando dentro dessas artes lá que eu criei dentro de uma ferramenta online que eu utilizo, que eu menciono super lá no canal do YouTube, né? Até recomendo. Enfim, né? Tem até um mimo, né? Se você se cadastrar pelo meu link, você ganha um item premium lá nesse esquema. Enfim, né? Eu já querendo martelar a marqueteira aqui. Onde eu quero chegar? Diante dessas várias oportunidades que eu e você podemos viver, tanto para nós, para o nosso próprio autoconhecimento, né? Nossa própria potencialização do nosso amor próprio, da nossa sexualidade, eu noto grandes oportunidades para poder ampliar isso para outras pessoas, para outras criadoras, para outros, quem sabe, pessoas que não têm nada a ver com esse nicho, mas são consumidores e até podem se inspirar. Então, se você for dar uma olhadinha lá na aba comunidade, você vai ver, né, algumas ideias, né? Entre elas, vou mencionar aqui alguns desses, né, elogios. Por exemplo, cacete, eita gostosa, minha musa preferida, tô com muito tesão, morena do céu, vou bater uma pra você bem gostoso, que delícia, que bunda gostosa, que tesão de voz, eita, enfim. Essas são alguns exemplos diante a vários que eventualmente eu venho recebendo, né, por intermédio dos assinantes lá do meu perfil da Privance, que hoje já são em torno de mais de 5.200 assinantes, e eu fico cada vez mais honrada, né? Sinto que são muitos privilégios em torno desse processo criativo como criadora de conteúdo. E claro, né, não é à toa que a própria plataforma deixa uma mensagem lá que eu estou entre as melhores. E eu não quero limitar essa mensagem muito, né, impactante positivamente para alguém que, né, faz a projeção dos seus trabalhos lá, né, nessa plataforma, entre vídeos e fotos, enfim, eu não quero limitar só a mim, então eventualmente eu vou estudando, né, diversos contextos para cada vez mais criar conteúdos com mais assertividade para o público-alvo, né, testo, né, algumas coisas, né, e faço sempre aquela questão de uma escuta ativa, né, com os assinantes. Sempre faço perguntas que sejam bem coerentes e diretas e com clareza, né? Tipo, cara, o que você quer? Porque se a gente não tiver clareza do que o nosso próprio público deseja, que são os nossos compradores, né? De fato, quem mais vai dizer pra gente? Entende? Então, seja bem objetiva. Faça as perguntas diretas e retas, educadas, né? Empáticas, responsáveis, sem nenhum tipo de violência, que você vai ver o quão claro que vai ser você estar fazendo isso ao seu processo criativo, tá? Hoje, por exemplo, eu tô retomando novas estratégias, planejando metas desse finalzinho de ano, e eu convido para você também, quem sabe, reavaliar, né, suas metas que ainda estão em vigor ainda e que fazem sentido ainda esse ano, dar uma lapidada e uma, né, reciclada aí no que você quer prosseguir com as metas pro ano que vem, não é mesmo? Porque o nosso tempo, ele é limitado, né? Assim como, quem sabe, você também se identifica, o carisma também é limitado.
Se você também tem hipotireoidismo, me entende muito mais, né? Os sintomas de muitas outras coisas estão, né, entrelaçados, alguns desafios, né? Um plus de desafios. Enfim, em torno disso tudo, né? Vamos criar cada vez mais planos de ações, né, para as nossas metas de uma forma muito mais essencialista, né? Então eu tô revendo as minhas próprias listas de despejo, seja desde, por exemplo, anotar, imprimir certificados de cursos que eu concluí, quero fazer um spa day e sim, ir numa cabeleireira, na manicure, na pedicure, agendar design de sobrancelha, enfim, são várias coisinhas que em alguns momentos para alguns podem ser pequenas coisas, outros podem ser grandes coisas, depende muito do mood, né? Da energia do dia. E particularmente eu estou extremamente feliz por poder dar essa ênfase com muito mais transparência, né? Tanto para as nossas tarefas, porque isso tudo, né, não é tarefas por tarefas, são tarefas que estão alinhadas à nossa vida, né? A nosso tempo de qualidade, a nossa vida, né? Os nossos sentimentos, ao que é realmente coerente com a nossa fase que a gente se encontra, né? Então, independente do que você vier a incluir na sua lista, pense com muito amor, carinho, gentileza, para que esse processo seja mais assertivo e mais coerente para você, não é mesmo? Então, eventualmente eu faço essa revisão para ver se ainda faz sentido, né? Seja desde demandas assim pontuais, como agendar oftalmo, atualizar exames, né? Agendar coisinhas relacionadas ao dog, ir num posto de saúde, vacina, etc. Essas coisas que são realmente, né, prioritárias nesse âmbito da saúde, quanto coisas assim que não existem datas e horários específicos, sabe? Que aí depende muito, né, da minha própria programação. Mas, diante de tudo isso que eu tô falando, meu amor, eu quero te convidar para cada vez mais você dar essa oportunidade para que a sua rotina contemple cada vez mais uma rotina que os seus hábitos estejam entrelaçados, né? A sua rotina criativa, né? E realmente é muito mais gostoso a gente poder criar, né? Quando tudo que a gente faz ou deixa de fazer esteja coerente com as nossas próprias escolhas atuais, não é mesmo? Ai, ai. Por exemplo, eu fiquei tão feliz de retomar a prática do hábito do exercício físico, né? E dentro de uma forma em que eu me sinto muito mais à vontade, né? Por exemplo, eu até compartilhei lá em um short do YouTube em que eu tô retomando a prática, né? E uma dessas atividades em que eu fiz e que me deu grandes gatilhos de recompensa imediata foi entrelaçar a atividade física junto com outras coisas que eu já me sinto muito bem em realizar, sejam elas em responder assinantes na Privacy, sejam responder inscritos do YouTube. Então pense, o que você consegue contemplar esse novo hábito com algo que você já faz de uma forma tão recorrente, de uma forma tão automática, mas que você tem um sentimento de extrema realização, entende? Por exemplo, assim, eu sou assim, uma apaixonada por assistir vídeos do YouTube. E assistir vídeos do YouTube, cada um sabe o nicho que gosta, né? Eu tenho nichos assim bem aleatórios, mas não é à toa que eu já vou, né, me programando para sempre, quando eu vejo, né, um vídeo em que é de meu interesse, eu já vou clicar nele, né, faço aquele procedimento de clicar nos 3 pontinhos e salvar em assistir mais tarde. Porque pensa assim, você já vai fazendo toda aquela otimização de tempo, gestão do seu tempo,
Porque quando houver oportunidades para você encaixar, né, essas oportunidades do seu gatilho imediato, você só vai ir lá, né, na sua pastinha, né, lá no seu esqueminha do seu canal, né, no caso, né, no seu YouTube. Aí você vai lá nas suas playlists, né, maravilhosas, e clica assistir mais tarde e dá play para reproduzir tudo, ordem aleatória, e seja feliz. E é tudo de bom. Eu particularmente me sinto muito feliz por esse pequeno gatilho que está muito enraizado nesse gatilho de recompensa imediata. Então, né, fica aí a sugestão para você. Talvez se você ficou se perguntando qual recompensa você poderia estar aguçando dentro do seu contexto hoje, coloque essa, né? Se você também gosta de assistir videozinhos do YouTube, eu coloco sempre essa oportunidade de assistir vídeos. Vou dar um exemplo, hein, que eu venho aplicado na minha rotina. Quando eu vou lavar louça, eu deixo o celularzinho, né, no apoio que já tá lá fixo, bonitinho, bem à frente, assim, em cima da torneira. E aí eu encaixo o celular, clico lá nessa playlist do Assistir Mais Tarde e deixo rolando, né? Eu clico lá em ordem aleatória, que aí eu mesma me surpreendo com os vídeos que já estavam lá. Então é um bônus, né, nesse meu entretenimento. E aí eu fico lavando a louça felizona. E muitas das vezes o que já ocorreu foi que, pega essa sugestão, às vezes o vídeo tá tão da hora que aí você pensa assim, né? Você faz a sua mini desafio com você mesma. Nossa, falta tantos minutos para acabar esse vídeo. Eu vou fazer mais uma coisinha aqui na cozinha, por exemplo, para finalizar essa demanda enquanto assisto o vídeo. E aí, acabando o vídeo, eu vou fazer outra coisa. Quantas vezes eu fiz isso, minha amiga? Então, né, fazer essa sua rotina criativa é muito mais amoroso com você, é muito mais gentil com o seu processo criativo. E eu sinto que automaticamente, quando eu me dou esses mimos, essas recompensas, nem que seja, né, em alguns momentos pontuais da rotina, eu me sinto muito mais instigada para criar conteúdos, porque eu vou estar muito mais animada, muito mais com aquele sentimento de putz grila, que da hora viver, mano, que da hora ter uma vida coerente com aquilo que faz sentido. Eu me diverti no processo, sabe? Então, reflita quais são as atividades que você sente, que você se sente realizada, satisfeita, que você sente que a sua vida está equilibrada, que você se sente amada, que você se sente validada, né? O que está dentro do seu controle. Enfim, amor, nossa. Esses pequenos hackzinhos têm sido muito assertivos, entende? Então, seja desde lavar louça, seja desde, tô lá pegando roupa para estender, apoio o celular, né? E vou assistindo um vídeo, por exemplo, um podcast. Beleza, tô fazendo uma parada X no computador que não necessita, né, 100% de uma atenção plena para execução. Eu posso assistindo algo em paralelo. Quantas vezes eu já criei designs gráficos em paralelo no outro monitor do lado, assim, no computador de casa. Eu fiquei assistindo vídeos em que me instigou para poder dar continuidade à minha arte nos designs lá para as redes sociais, seja no Pinterest, seja no YouTube, seja no Privacy. Enfim, utilize isso como uma complementação, né, dentro do seu processo criativo. Sério, isso tem, assim, aguçado. Que por consequência, meu amor, quando algum cliente seu, algum comprador, assinante, inscrito, enfim, a forma como você preferir, né, essa nomenclatura aí, né, você vai estar muito mais leve, porque você lhe deu essa oportunidade de priorização,
né? Logo nas primeiras horas do seu acordar, vamos dizer assim. Que aí, por consequência, tudo que veio depois, você vai estar tão abastecida, tão com autoestima elevada, que as coisas vão ser diferentes. Eu sinto isso em tantas escalas, meu amor. E que é por isso que eu não quero me limitar a esses meus sentimentos só pra mim. Porque eu sinto que a nossa jornada aqui nessa vida, ela não é individual, ela é super coletiva. Então eu quero cada vez mais, no que tiver ao meu alcance, ampliar pra você. E aí você, bebê, você extrai aí dentro do seu contexto, da sua vida, né, o que faz mais sentido. Muito obrigada pela sua existência, tá? E eu tô feliz também por ver os números dos criadores, né, que vieram por intermédio das minhas indicações. Então eu vou dar esse momentinho para poder agradecer a você por se dar essa oportunidade de você também criar conteúdos e ganhar uma renda extra. Porque isso é surreal de legal. É surreal você ver que todas as sua forma de expressar, né, sua sexualidade, quem sabe, tem compradores que estão se identificando com aquilo que você se propõe a compartilhar, sabe? Independente do tipo de entrada, né, dessa sua venda, seja numa postagem, né, seja na mídia chat, independente de onde seja, esteja feliz por você ter pessoas que estão ali te acompanhando, né? E quando houver qualquer tipo de menção de algo que você se sinta desconfortável, reflita qual é a raiz daquele desconforto. Por que você está se sentindo aquilo, sabe? Não entregue de bandeja, não se deixe, de certa forma, nas mãos de algo ou alguém que não seja você mesma que vai dar as rédeas, né, da sua vida, tá? Ai, bebê. Cada vez mais eu me sinto muito próxima e essa nossa amizade só vem a se fortalecer. Eu fico muito honrada pela sua existência, tá? Se por acaso fez algum sentido tudo isso que eu falei pra você, né, considere então, por gentileza, em clicar em todos os links possíveis que estão aqui na descrição desse episódio, tá? Se você ainda não é inscrito lá no canal do YouTube, eu lhe convido para você também fazer parte desse grande time aí de creators para creators, né? Sempre focando, né, numa criação de uma forma mais humanizada, né, e divertida. Tá bom, meu amor? Eu amo e honro muito, 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 muito sua vida.